eu passei por isso. Eu queria saber de você, se você passou por isso. Quando a gente analisa técnico discricionário, normalmente a gente tem uma preferência por operar movimentos a favor da tendência micro ou contra a tendência micro. Aí eu tô falando do micro primeiro, né? Eu tinha muita dificuldade no início, eu conseguia olhar, eu olhava um gráfico de 15, olhava um 60, olhava o diário, enfim, a tendência macro às vezes era de baixa, né? Mas várias vezes, dentro do micro, por exemplo, a tendência era a mesma, tipo intraday, né? Ativo amanheceu numa região tal, com gap de alta e continuou caindo, mantendo a tendência lá. E aí ele chegava em regiões consideráveis, importantes, tipo a do dólar hoje, tipo lá a operação que eu vi que vocês fizeram aqui, né? A comprinha do fundo ali do dólar. Aí eu olhava aquela região e falava assim, cara, eu não vou comprar. Porque eu gostava de operar movimentos a favor da tendência. Mas inicialmente, principalmente a favor da tendência micro. Era um vício que eu tinha, né? E depois, quando eu fui aprimorando isso, eu fiquei muito fã de operar contra a tendência no micro, mas a favor da tendência no macro, que é o melhor dos mundos. Porque o micro, no final das contas, você fala, micro, você é o que eu dou menos importância, eu quero saber o que está acontecendo nos maiores. Exatamente. Né? Eu sou assim também. Desculpa. E depois, a minha terceira fase foi começar a ter coragem, vamos assim dizer, para operar contra a tendência do macro. Quando o macro está numa tendência clara, por exemplo, de baixa, mas ele chega, às vezes até esticado, etc. Ele chega em regiões, né, que elas são compradoras. Eu chamo de região compradora. Não sei o nome lá, enfim. Eu dou esse nome porque ele é original, tipo, né. Chegava em regiões compradoras, às vezes tinha mais confluências, mas eu tinha resistência em comprar. E aí já aconteceu, por exemplo, de eu ficar semanas sem dar um clique. Porque às vezes a gente tinha tido uma tendência de baixa enorme no macro e passamos 2 semanas em correção ou lateral. E aí eu não conseguia operar. Até que depois disso tudo, depois, olha pra você ver, você imagina quanto tempo não se passou, desde a primeira até essa fase. Depois disso tudo, né, eu condensei tudo e falei, bom, agora eu acho que independente de onde seja a região, se é a favor ou contra a tendência do macro, etc, enfim e tal, o que importa para mim é o contexto geral. Exatamente. Né? Você tem dificuldade com isso? E assim, eu tenho certeza que tem muita gente que talvez até aluno seu, ou aluno meu, ou outras pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que passam por isso. Então, 1, você passou por isso, e 2, o que você acha que é determinante para o cara acelerar esse aprendizado? Talvez não demorar tanto quanto eu demorei. Legal. Eu passei sim por isso. Eu acho que existe uma pressão externa, vamos botar assim, que a gente ouve muito falar assim, não opere contra a tendência, não opere, nunca opere contra a tendência. Só que qual tendência que a gente está falando, né? A gente está falando da tendência macro, tendência micro, porque se a gente for parar para levar isso ao pé da letra, por exemplo, a gente não pode vender índice nunca, porque ele está numa tendência de alta gigantesca desde a abertura dele. Desde que ele existe. Desde que ele existe. Só abrir o semanal, o mensal, na verdade, fica até mais fácil para ver. Isso aí, fica mais fácil para ver. Só que o que eu reparei, né? Eu gosto muito de trabalhar a memória do mercado. A gente sabe que o preço tem memória, igual você falou. Se eu estou numa região que é compradora, predominantemente compradora, aquela região ela me mostra que naquela faixa de preço o mercado é muito mais propício a comprar do que a vender. O preço é mais atrativo para que ele seja comprado ali. Então, eu preciso também de uma... o que me ajudou a acelerar isso e hoje a ter mais confiança de clicar, vamos supor, no trade contra a tendência, são alguns filtros que eu criei, que eu botei para mim, para eu poder pegar aquele trade contra a tendência. Quando, por exemplo, o mercado chega esticado, a região ali eu tenho uma série de confluências, se as coisas vão batendo, tipo um checklist, ó, tá esticado, tem confluência, tem trava no diário, tem alguma coisa assim, eu vou clicar.
independente. Eu até brinco com os meus alunos, né? Que muita gente vem com essa ideia e fala assim, não posso clicar contra a tendência. E às vezes o cara me vê ali comprando na mínima do dia, o mercado tava caindo, mínima do dia eu tô comprado, ele voltou tudo, fiz aquele retorno e viu. O cara fala assim, cara, como? O mercado só tava caindo. Por quê? Porque eu tenho esses filtros que vão me ajudar a ter mais segurança para clicar ali. Então, certo. assim, o que vai acelerar é o cara identificar as regiões mais fortes, né? As regiões de trava mais forte. Agora, em mercado, hoje, muito pelo contrário, né? Hoje em dia eu tô tendo um pouco mais de dificuldade de operar até a favor da tendência. Se eu não pegar ali no início do movimento, eu vou ter uma certa dificuldade de conseguir pegar depois dele já ter andado, entendeu? Isso tem pegado um pouco. Ontem, inclusive, eu fiz um trade no índice com o pessoal, a gente pegou 1.300 pontos na venda, né? Só que o mercado ele me estopou primeiro, eu vendi na região que eu queria, stopzinho curtinho, stopzinho era de 100 pontos. Ele me estopou porque saiu uma notícia, só que ele foi numa região que eu queria mais ainda, né? Você queria vender? Que eu queria vender, Do uma índice. região mais acima, do índice. Eu também queria. Você sabe onde foi é. 9,5. Saiu o PIB, Isso aí. puta topão lá, Só tudo como é que vende lateralizado. o stop Não, de não tinha 700 jeito. pontos? Não tinha jeito. E pior que depois ele derreteu ainda. Aí o que eu fiz? Aí eu sempre caio pro tempo menor, né? Falei pro pessoal, ó, pra mim isso aqui é uma região vendedora. Só que eu não posso pegar um gatilho de 700 pontos. Sim. Não vou fazer isso. Sim. Vou esperar aqui, então, o quê? Um movimento que a gente aguarda, que é um pullback de confirmação. Em 2 minutos ele veio, voltou na região, no recuo nas médiasinhas, e voltou. Ali eu vendi. Aí fiquei vendido o dia inteiro. Boa. Mas assim, eu só consigo pegar um trade a favor da tendência se eu não tiver ou ali na abertura ou no comecinho do movimento, se ele me deixar uma região bem clara que eu já queria com uma confirmação. Ele tem que me deixar um gatilho ali para eu poder pegar.